mais uma vez, em termos de filho espiritual, há um problema. Eu estava pensando, lembrando algumas coisas que aconteceram. E é que tá, houve talvez em outro momento uma ligeira grande confusão. Porque o que aconteceu? Em 2022, enquanto refletindo, matutando a respeito de como seria, eventualmente, se fosse o caso, de como teria sido minha resposta em 2019, 2020, se eu soubesse dos mandamentos, já que eu teria sim o dever de falar, né? Mesmo das poucas informações que eu teria recebido, e dependendo de como ela falasse, ela não seria muito eficiente, então se eu teria que falar isso, eventualmente diretamente contra Cristo ou não e tal. Tendo o dever de falar o pouco que eu soubesse, se eu tivesse recebido a informação a respeito, né? Salvo exceções, etc. Porque, como eu falei no vídeo anterior, teria ali as exceções de excesso de escândalo e tal, eventualmente em relação aos outros temas que eventualmente seriam levantados e se eles seriam resolvidos ou não, e dependendo da quantidade, não daria, porque eventualmente a questão dos mandamentos seria um escândalo a mais. Né? A resposta é em 2019, 2020, né? Ou poderia ser 2019 ou 2020, mas 2020 acho que é mais provável, porque é quando eu receberia a informação. Então, só que tá, mas veja só, eu questionava se eu tivesse coragem de falar a respeito dos mandamentos em 2019, 2020. Depois de pensar sobre, cheguei à conclusão que até sim, eu teria eventualmente a coragem de falar sobre isso, mas espera. Pois mesmo fosse algo difícil, seria algo doutrinário, e não a meu próprio respeito. E lógico, se falo contra Cristo e não sou criticado, no caso, hipoteticamente, né? Se eu não for criticado hipoteticamente, ok, as pessoas podem se escandalizar pela infudita, mas, em hipótese, não me atacando, não daria nada. Então, se eu falo contra Cristo e elas não me criticam, e em elas não me atacando, não dá nada. E mesmo sendo meu dever falar. E até, já que seria meu dever falar e eu não sou criticado, ok, não, teoricamente não haveria problema. Porque poderia não causar um escândalo que eventualmente se voltasse contra mim. Né? Aí seria eventualmente das pessoas, vamos dizer, seria algo, um problema delas e seria eventualmente o meu dever falar. Então, tanto que no outro vídeo eu falei que mesmo que houvesse alguns argumentos ou alguma coisa, ainda assim continuaria sendo meu dever falar, então eu poderia eventualmente falar e colocar essa situação mesmo que gerasse um escândalo. Mas não poderia ser uma situação em que isso escalonasse. Pô, já teria outras situações difíceis, vou aumentar ainda, também não daria. Mas se fosse de repente a única situação, aí que tá, eu entendo que seria o meu dever falar. Então vamos pensar, mas no final poderia ser a única situação. Não, só que em 2022, quando eu estava pensando sobre isso, eu não aceitei falar justamente pela questão a questão do escândalo. Justamente eu falei, não, mas espera aí, isso aqui vai gerar escândalo. Então eu falei, não, mas espera aí, se não tiver alguma crítica a ser feita, vamos dizer, contra a minha pessoa porque estaria falando, não teria problema. Justamente, eu pensei nessa plausibilidade. Então foi isso que aconteceu. Eu falei, mas peraí, pode ser que eu não seja atacado. E eventualmente até nem a igreja. Então eu falei, não, mas aí eventualmente, porque continuaria sendo o meu dever falar, na verdade. Né? Aquela coisa, logo se me atacassem, eu não teria, no caso, coragem de eventualmente fazer essa pregação. E eu entendo que não seria nem o meu dever, na verdade. Me dirigindo ao local em 2022, lembrei que eu poderia ser atacado. E fiquei com medo, o que desmontou, na verdade, essa então, não terminei de escrever o que desmontou. A tese anterior, justamente, mas então eu não entendo que seja do meu dever justamente porque havia possibilidade de ataque. Mas se for um escândalo para os outros e tal, sim, mas eu entendo que se houver um escândalo para os outros, eu não posso eventualmente controlar isso. Nós temos que analisar a questão da quantidade de problemas que eventualmente se teria. Sim, eu acho que isso seria um impeditivo à questão da fala dos mandamentos. Mas esse não seria o único impeditivo. Sim, no caso, se eu só falar, e aí tá, as pessoas se interessarem pela informação, mas isso de alguma forma escandalizá-las, poxa, mas aí é pro bem das pessoas. No entanto, eu posso ser atacado. E eu não acho que isso deveria, vamos dizer, acontecer. Né? Porque se eventualmente eu sou atacado, aí justamente, aí eu tenho medo de fazer a pregação. Uma vez que eu tenho medo de fazer a pregação, eu não a faço e não vejo
Essa era a questão. Mesmo que eu tivesse a obrigação de fazer, eu não teria coragem de fazer. Só que em algum momento eu comecei a pensar, não, mas peraí, poderia ser que não desse escândalo, e se não, eu estou falando que tem o risco de escândalo, mas poderia ser que não desse, e aí sim eu também poderia estar errado. Pô, de repente eu falo os mandamentos e não há necessariamente escândalo. Não a ponto de ninguém ser atacado e nada mais. Às vezes, falando de uma maneira, talvez não de maneira tão direta assim contra Cristo, mas falando de uma maneira, às vezes, ou um pouco falando essa informação, mas escondendo até de uma maneira mais baixa para nem todo mundo ouvir, poderia ser que desse certo. Mas aí que tá, de qualquer forma, a informação direta seria um problema. Eu não lembro de ter tido essa certeza de que falando informação direta com o risco de eu ser atacado, que eu teria coragem de falar. Então esse é o ponto. Não interessa muito se tem o dever de falar, porque qual que era a minha ideia? Se eu vou fazer um período de transição, para eventualmente praticar os mandamentos, eu não vou para praticar os mandamentos, eu não vou, vamos dizer, conseguir, eu não vou ter coragem, vamos dizer, para falar os mandamentos, na hipótese de eu ser atacado. Então, se me atacasse, claro, eu não teria coragem, vamos dizer, de fazer a pregação. Se não, então, justamente, eu iria tentar fazer uma administração para que eventualmente a informação não fosse escandalosa. Tanto que eu pensei nessa possibilidade. Falei, pô, mas de repente falando de um jeito ou de outro, o pessoal não se escandaliza. Mas aí que tá, isso não é uma certeza. Então, justamente, o que eu estou tentando dizer é que eu não tenho certeza de que eu teria coragem sobre a pregação dos mandamentos, porque eu poderia ser atacado, e não há certeza de que eu não seria. Eu achei que, de repente, se fazer o meu grande problema é que fazer uma pregação que seja menos eficiente e que não deixe claro que eventualmente poderia ser, no caso, contra Cristo. Fazer essa pregação. Ou mesmo uma pregação que seria contra Cristo, mas não de maneira tão clara, mas elas seriam menos eficientes, não necessariamente fariam as pessoas pensar de uma maneira tão categórica sobre a questão dos mandamentos, por exemplo. Ou mesmo ali relativizar o pensamento de Cristo. Eu teria que fazer uma coisa muito por fora. O que eu não aceito exatamente, né? Não é exatamente o meu modus operandi, mas ao mesmo tempo não seria mentira, só que seria ineficiente. Então aí que tá, o que eu estou entendendo como dever é apenas informação que não seria direta contra Cristo, né? Então, se vocês estão dizendo de falar assim, então, que as pessoas seriam liberadas para falar dos mandamentos e dizer que, eventualmente, essa é a questão, dizer que a fé em Cristo teria, vamos dizer, menos efeitos, as pessoas seriam mais livres a partir da prática dos mandamentos, isso não é... Isso pode ser uma verdade, só que isso não é algo eficiente a partir de uma pregação que isso ficaria muito indireto. Eu, se tivesse escutado essa pregação, provavelmente não me converteria. Porque o que a pessoa pode fazer, não, mas espera aí, não precisa, por exemplo, a única informação que eu tinha, não precisa sacrifício, Deus não cobra sacrifício, porque eventualmente Deus já teria feito, vamos dizer, o sacrifício ali do Novo Testamento, de que eventualmente alguém seria entregue como sacrifício, tal, no caso Cristo. Então não precisaria mais fazer. Inclusive essa própria doutrina eu expliquei na própria pregação. Então assim, eu falar isso seria algo muito indireto. Com essa informação, como é que eu posso dizer? Com essa informação insuficiente, com essa informação básica. Então, se vocês estão... Aí que tá, eu não sei do que estão falando. Se vocês estão dizendo que eu tenho que fazer a pregação contra Cristo já em 2019 e 2020, eu nem teria coragem de fazer. Então, eu não entendo. A coragem da pregação indireta. Só que assim, a pregação indireta para mim ela não é, vamos dizer, eficiente. Eu não sei nem se ela exatamente gera essa responsabilidade. Mas ela teria que ser feita. Não, mas então, a pregação contra Cristo também teria que ser feita. A pregação contra Cristo teria que ser feita. Então é que tá, por essa informação básica que para mim não tem tanta eficiência. Então eu não acho que daria, porque ela não é clara o suficiente nesse ponto. Não que as pessoas, nem que as pessoas vão ficar em dúvida, elas não vão nem chegar na conclusão de que eventualmente ela poderia ser contra Cristo. Elas não vão nem... porque é uma informação, vamos dizer, muito genérica. Não quer dizer, ainda mais com a própria tradição judaica, por exemplo, e também o pessoal poderia fazer essa comparação, não necessariamente eles vão concluir, Deus não cobra sacrifício, mas e a tradição judaica? Então, isso também, eventualmente, poderia ser algo que eles questionariam, não questionariam apenas a Cristo. Então tem essa também.
Então, quer dizer, não, eu falo que Deus não cobra sacrifício. Isso não vai concluir. Eu precisaria de mais substância para poder, vamos dizer, falar sobre esse tema e chegar a Cristo. Aí sim. E de maneira clara, de maneira direta, eventualmente bater. Eu não faria isso na primeira pregação. Então a informação que faltou é essa. Então a responsabilidade é muito baixa. É um grau de responsabilidade muito baixo. Se não zero. Porque, como eu falei, as pessoas não vão concluir contra o judaísmo, do sacrifício do judaísmo, ou mesmo contra o cristianismo em relação a Cristo, eles não vão concluir essa informação. Né? Ou mesmo se você interpretar que seja mais ou menos a mesma coisa, eles não vão concluir a partir disso. Né? Ou porque outras pessoas também separariam. Mesmo que fosse, sim, aí sim, uma situação talvez menos escandalosa. E depende. Agora pensando, depende. Porque se a pessoa interpretar que é contra Cristo, poderia acontecer, inclusive. Né? Eu entendo que seria em uma situação quantitativa menor, seriam menos pessoas que isso afetaria, mas poderia ocorrer. Poxa, poderia ocorrer, cara. Então, mas a minha questão é entendendo como se eu fosse responsável por dizer que o sacrifício não era necessário. Como se eu tivesse que fazer isso por obrigação, mas seria ineficiente, então não tem como me responsabilizar. É mais ou menos essa a minha tese. Mas, ao mesmo tempo, se eu falo contra sacrifício e alguém interpreta que aquilo é contra Cristo, e poderia acontecer, é um problema. Uma vez que haveria crentes lá. Porra, é verdade. É que eu entendi que isso... Então, aí tá. Na hipótese de não acontecer escândalo, eu poderia ser responsável. Na hipótese de poder haver escândalo em relação à questão do sacrifício, eu não seria responsável. Eu não sou responsabilizável porque pode haver escândalo. Então, justamente. E aí tá, a probabilidade de que se eu fizesse essa pregação aí de maneira direta e falando contra Cristo, aí eu não entendo que eu sou responsável, eu estou dizendo que eu poderia estar errado. Já vou falar um pouco mais sobre isso, eu poderia estar errado na hipótese de não haver escândalo, se eu falar de maneira mais indireta, mas não necessariamente as pessoas vão interpretar isso. Só que elas podem interpretar isso e se escandalizar. Aí está a grande questão. Se elas entenderem que eventualmente é contra Cristo a pregação, elas poderiam realmente atingir essa conclusão. Percebi, lembrei que eu poderia ser atacado. Em 2000, aí tá. Veja só. Aí em 2022 eu fui para provar isso, para tentar fazer a pregação direta, ou pelo menos começar a fazer. E eu senti com medo. Se eu senti com medo, claro, eu já ia começar a falar um pouco contra Cristo, mas eu fiquei com medo. Ora, se eu fiquei com medo, é porque justamente eu tinha medo de que eventualmente, já em 19 e 20, aconteceria a questão do escândalo, justamente porque se eu fizesse a pregação. Então ali foi a prova. Né? Então, mas esqueci dessa info pensando em 22, antes de eu tentar o retorno ministerial, de que eu poderia ser atacado. Quando pensamos teoricamente, eventualmente acabamos esquecendo de detalhe. Então aqui é um detalhe justamente isso. Em 19 e 20 eu não estava pensando exatamente na fala direta contra Cristo. Mas ela pode eventualmente não escandalizar. Sim, se escandalizar eu estou certo. Se escandaliza, me justifica não falar. Mesmo de maneira indireta, se escandaliza, justifica não falar, já que alguém pode eventualmente entender qual seria, entre aspas, o meu objetivo. E se a informação fosse mais simples, já que posso falar, Deus não cobra sacrifício, mas sem citar contra Cristo, eventualmente daria se ninguém se escandalizar, se ninguém entender. E se eu falar contra Cristo, B.O. E eu não estava, eventualmente, obedecendo mandamentos, olha só. Mas teria dever de falar sobre eles mesmo assim, com as info que eu tivesse. Apenas depois que eu recebesse a informação. Né? E mesmo se só com elas, vamos dizer, com poucas informações. Eu achei que eu estava errado porque eu teria coragem de fazer essa pregação não sobrasse para mim, ou não sobrasse contra mim. Se eventualmente não tiver ataque contra mim, ok. Se tiver ataque, esquece. Havia risco. Na hipótese de falar contra Cristo, tem risco. Na hipótese de falar indireto, também tem o risco, embora menor. E em 22, houve medo. O que quebra, aí que tá, acho que é essa questão. Não pode haver, a questão do arrependimento é essa. Não pode haver arrependimento se eu tive medo da pregação. Porque a premissa do arrependimento era justamente que não houvesse escândalo. Então, na situação, poxa, eu poderia fazer de uma maneira que contornasse ali. Mas não, tanto que quando eu fui tentar em 22 havia medo. Havia medo de que sobre a fala, a exposição da fala contra Cristo. Então, justamente, no caso de eu falar informação, não digo exatamente completa, mas de maneira direta e clara. Na informação direta e clara, não. Esse arrependimento não faz sentido, porque eu teria medo de falar.
Então aí que tá, isso que eu estou dizendo. Mesmo que eu faça uma pregação talvez um pouco menos clara, mas se alguém escutar, que eventualmente é contra Cristo, cara, não tem como. E é justamente o que eu pensei. Exatamente o que eu pensei. Só que isso é apenas é uma especulação. Na hora do vamos ver, meu amigo, é isso. Então não posso concordar. Porque na hora do vamos ver, a informação foi diferente. Então foi isso, cara. E outra, eu tava pensando isso exatamente para verificar uma situação, me preparando para tentar fazer a pregação. Poxa, mas será que seria o mesmo sentimento todo? Então, seria. Aí é essa a grande questão. A questão são raciocínios diferentes. No momento eu posso me arrepender se eu tiver coragem de fazer. Depois eu falo, não, mas vamos, opa, peraí, mas aqui não, eu não vi na hora aqui. Na hora de tentar, não, peraí, eu tava com medo. Então desmonta que é o raciocínio antes. Porque eu achei que eu teria coragem. Não, na hora que eu fui fazer, não tive. Então, não, mas isso foi apenas um erro mental, entendeu? Não vejo nada. Porque a base era justamente a questão de eu achar que eu conseguiria fazer, o que não é exatamente verdade. O que quebra arrependimento, se houve, porque eu não lembro dele ter acontecido, o que quebraria o arrependimento se ele aconteceu, se ele teve, sobre não pregar o mandamento. O que quebrou o arrependimento sobre, no caso, não pregar sobre mandamentos. Eu só teria eventualmente coragem de pregar mandamentos em 22, porque é outra coisa. Aí que tá. Um outro detalhe. Em 22 eu fui pressionado, em 2019 não. No máximo seria a pressão ali do tema trabalhista. Não a pressão sobre o tema dos mandamentos. Então, exatamente pelo risco, eu poderia não pregar. Eu poderia não falar a questão do mandamento. Uma vez que eu teria medo da pressão, mas é que tá, da pressão não, eu teria medo de que se precisaria falar dos mandamentos, mas ninguém estaria falando isso ainda, de que eu deveria falar dos mandamentos, eu não estaria sendo pressionado nesse sentido. Então seria mais um motivo para não falar, não só, vamos dizer, a pressão de que as pessoas poderiam se escandalizar, seria a pressão de, não, você tem que falar. Essa segunda pressão não havia. Eu só teria coragem de pregar mandamentos em 22 porque fui pressionado. Diferente de 19 e 20, em que não havia pressão nesse sentido. A pressão era em relação a outra temática, não em relação a essa. E que essa pressão não ocorreria, o que seria o mais provável. Então é isso, senhor. Eu não vejo nada disso. Quando eu fui ver na hora, se eu tiver com coragem de fazer, vamos dizer, a pregação, aí que tá, isso que eu quero dizer. Eu teria, de repente, coragem de fazer a pregação em 2019 e 20 se não tivesse escândalo. Se tiver escândalo, não é uma garantia que eu vá querer fazer a pregação. Então, por isso que eu acho que não houve uma contradição em relação a essa questão do açúcar. Não é bem isso. Porque quando em 22 eu estava pensando sobre isso, eu pensei, não, peraí. Eu teria que, eventualmente, colocar as pessoas em risco. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Até pela possibilidade de escândalo. Mas se eu conseguisse fazer de uma maneira que reduzisse o escândalo, talvez, reduzisse o risco, ou reduzisse a possibilidade de escândalo, talvez eu consiga fazer. De choque com a informação, talvez eu consiga fazer. Aí que eu começo a me sentir culpado, porque eu poderia fazer de uma maneira um pouco mais escondida. Poderia fazer de uma maneira sem citar diretamente a Cristo. Seria um pouco menos eficiente. Só que aí que tá. Se eu fizesse isso de uma maneira mais escondida, ainda ficaria um pouco fake, porque se alguém escuta, já percebe automaticamente na hora. E a informação de eu não falar diretamente contra Cristo também, alguém pode perceber, embora seja uma possibilidade menor, e talvez por isso, pensando, eu não teria coragem de fazer, porque de repente alguém poderia entender isso nesse sentido, no primeiro ponto, e no segundo ponto, nós teríamos de entender, vamos dizer, a valência de que, se eu eventualmente fizer isso, eu poderia ter mais coragem nessa situação, mas então, nas outras duas possibilidades, eu não sei se teria coragem. Alguém que, de repente, mais atento poderia escutar a informação que eu falei contra Cristo e, eventualmente, isso gerar uma celeuma. Ou, não, claro, se a pessoa eventualmente entender, mesmo não citando contra Cristo, mas que entender que a minha intencionalidade seria essa, poderia, eventualmente, fazer um comentário. Era um risco menor, mas era um risco existente. Agora, pensando, era um risco, olha aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes eu tô com coragem, às vezes não. Naquele momento em 22 que eu estava pensando sobre isso, eu estava um pouco mais de coragem. Eu falei, poxa, até dá. Até daria para fazer. Quando chega em 22 na hora do vamos ver, eu não tive coragem. Então, eu estava com medo, então eu falei, não, mas eu não teria coragem. E se eu tivesse coragem é porque eu fui pressionado, porque eu estava sendo atacado antes. 2019, 2020 nem era essa circunstância. Então acho que tem que analisar um pouco melhor isso daí, não vejo.
a perda de açúcar espiritual, porque foi uma situação diferente. Vocês estão dizendo que em 2019, 2020 eu teria coragem de fazer a pregação dos mandamentos. Olha, sem pressão, cara, com medo de que eventualmente as pessoas se escandalizassem se eu falasse de maneira direta. Ah, mas a pregação de maneira indireta resolve, então. Não sei, cara. Não sei nem se eu faria indireta. Olha só que interessante. Eu não sei nem se eu faria a pregação indireta, porque eu acharia ineficiente. E talvez até meio desleal um pouco. Porque eu falei, poxa, mas eu não estou sendo direto com aquilo que eu quero falar para as pessoas. Eu estaria escondendo a informação. Como se isso fosse fazer elas se converterem agora aos mandamentos. Talvez a possibilidade disso acontecer, de repente, era quase 0%, cara. Então, então não sei, cara. Eu teria que ser mais claro. Não entendo dessa forma, não penso dessa forma, não. Vocês não têm certeza que em 2019 e 2020 eu teria coragem sobre fazer a pregação dos mandamentos. Ah, mas em 22 teve. Claro, em 2022 eu fui pressionado, amigo. Em 2022 eu fui pressionado. E ainda que não era uma certeza. Mas eu estava sendo pressionado há meses por isso, por alguns comentários mal feitos. Apenas por pessoas que para mim estavam tentando ali aproveitar do meu pecado para fazer uma crítica que eles não sabem exatamente se daria muito certo. Ou seja, nem a pregação dos mandamentos, se eu acreditasse que iria dar escândalo, com a possibilidade maior de escândalo, eu não teria feito lá. Então aquilo que eu falei no vídeo anterior, talvez realmente não seja bem assim. Eu não teria feito lá se eu entendesse que era um risco. E outra, eu não estava sendo pressionado para fazer, eu não sei se faria. Então são situações diversas. O que eu acho que o pessoal está dizendo assim, mas na pressão você faz. Claro, porque como há versos, pode ser que eu faça. Lá eu nem tenho pesquisa em 2019, 2020 para poder afirmar isso, para poder falar essas informações sobre, vamos dizer, outra forma de salvação, ou o que seja. E eu nem tenho muito pesquisa para fazer isso. Então, por falta de base, por dúvida, porque eu não estava sendo pressionado, porque eu tenho medo de escândalo, eu não sei se eu traria informação, não, isso não é uma certeza. A situação de 22 era diferente da situação de 2019 e 20. Talvez lá não houvesse essa pressão. Me parece que não, porque o tempo inclusive era mais exíguo. E talvez eu nem falasse que eu teria recebido essa informação, então tá meio estranho isso daí, cara. Tá meio estranho. Então eu não concordo. Para mim, sobre a questão dos mandamentos, eu estou dizendo que eu teria uma pregação só. E talvez ela fosse feita, se fosse feita, ela seria feita de maneira indireta. E eu não sei se esse fazer indireto eximiria a minha responsabilidade. Porque justamente a minha responsabilidade, pelo que vocês falaram, até para deixar claro, para que as pessoas sejam libertas, tem essa, ó. Para que as pessoas, como nem todas conseguiriam se converter porque a informação seria insuficiente, para que todos os meus filhos espirituais naquele momento, que pelo menos que estivessem ali, pudessem ser libertos, eu teria que falar diretamente contra Cristo. Putz, tem essa, olha aí. Tá, então vou deixar aqui o vídeo por aqui. Continuo depois, valeu.